Olá pessoal, bem-vindo aqui ao nosso canal do Ministério Ágios e vamos dar continuidade ao nosso estudo, sobre louvor e adoração. Estamos aqui trazendo para vocês esclarecimentos acerca desse tema tão gostoso da gente falar. Na aula passada, a aula número 3, nós vimos o significado da adoração. A gente viu o que significa adoração, vimos quem deve ser adorado, como devemos fazer essa adoração. E hoje, na nossa aula número 4, nós vamos estudar sobre adoração e serviço, tá bom? Vamos fazer uma oração pedindo para o Espírito Santo de Deus nos ajudar na ministração dessa lição. Amém, meus queridos? Paizinho querido, nós estamos aqui para trazer esse ensinamento para os nossos queridos que estão nos assistindo nesta noite, neste dia. E peço ao Senhor que nos traga luz, que nos ajude a entender, que abra a nossa mente, abra o nosso coração para receber a Tua palavra, que nós possamos entender, nos ajude, Espírito Santo, também a praticar esta palavra, a colocar em prática, nos ajuda. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção sobre a nossa aula. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu falei aqui na oração, nesta noite, porque estou aqui gravando no período da noite. Vamos lá. Aula número 4. Adoração e serviço, certo? Às vezes, quando a gente escuta, eu acho que a primeira vez que eu vi essa questão do serviço relacionado à adoração, achei estranho, Porque quando a gente pensa em adoração, a gente já pensa a gente lá na igreja, levantando as mãos, louvando, uns hinos bonitos, poses bonitas. Quando a gente pensa em adoração, eu acredito que a maioria das pessoas pensam nisso. E aí a gente vai e coloca serviço, O que é que tem a ver? Porque serviço sempre nos traz a ideia de algo que é mais duro, Nos remete a trabalho. O que é que isso tem a ver com a adoração? A adoração é algo bom, não tem nada a ver com trabalho. Mas tem tudo a ver, meus queridos. Adoração e serviço tem tudo a ver, certo? A gente viu na aula passada o quê? Que a adoração, o significado da adoração é o quê? É prostração, é reverência. E quando eu me prostro, quando eu estou reverenciando alguém, quando eu cortejo alguém, a gente viu, falamos até da questão do namoro, e estou ali, totalmente entregue a esse alguém, eu estou declarando que esse alguém é superior a mim. Porque eu não vou eu não vou me prostrar, eu não vou reverenciar alguém que eu considero inferior a mim. Se eu me prostro, se eu me coloco ali ao chão, com o rosto no chão, totalmente entregue, totalmente prostrado a esse ser, a alguém, eu estou, com a minha atitude de prostração e de reverência, eu estou declarando que esse ser, ele é superior a mim. Eu não vou me prostrar diante de alguém que é menos que eu. Eu vou me prostrar de alguém que eu considero maior do que eu, certo? Então, na hora que eu declaro, que Deus, porque estamos falando aqui, a gente estudou na aula passada que devemos adorar a Deus. Então, na hora que eu me prostro diante de Deus, que eu declaro que Deus, ele é superior a mim, eu estou me submetendo a Deus. Lembram do significado de adoração, que também é submissão? Então, quando eu me submeto a Deus, eu me submeto para fazer a vontade dele. Quando eu me submeto a alguém, eu tenho que ter ciência de que eu preciso também, além de estar ali declarando que aquela pessoa é superior a mim, eu estou automaticamente me submetendo a ela para fazer o que ela quiser que eu faça. Quando nós nos submetemos a alguém, nós dizemos isso. Os apaixonados, muitos, os extremamente românticos,
que só veem corações nos olhinhos, dizem assim quando estão apaixonados: eu faço o que você quiser, meu amor, por você. Não é assim quando a gente está apaixonado? Faz o que quiser, meu amor. Por quê? Nós estamos nos submetendo àquela pessoa. Quando nós nos submetemos a alguém, nós temos ciência de que devemos estar pronto para fazer o que ela quiser de nós. E assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. E aí vem a pergunta do início: será que a adoração tem alguma coisa a ver com o serviço? Tudo a ver com o serviço. Porque na hora que eu me submeto a Deus, por reconhecer que Ele é maior do que eu também tenho que ter ciência que eu preciso estar pronta para fazer a vontade dEle, fazer aquilo que Ele quiser que eu faça. Isso precisa ficar bem claro, tá certo? Vamos ler Mateus, eu quero ler Mateus, o capítulo 4. Essa aula, gente, eu não vou entrar em muita coisa para não entrar no assunto dos próximos professores que vão estar aqui ministrando para vocês, tá bom? Então vai ser bem curtinha a nossa aula. Vamos dar uma olhada lá em Mateus no capítulo 4, os versos 9 e 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Inclusive, nós vimos também essa referência na aula passada, só que a gente viu lá com o Lucas, né? A gente viu Lucas no capítulo 4. E aqui nós estamos vendo Mateus. Eu peguei também o 9, né? Onde diz assim: e ele disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Satanás dizendo aqui para Jesus, né? Na tentação de Jesus, Satanás dizendo: olha, se você ficar prostrado aí e me adorares, eu vou te dar tudo isso, né? Então a gente está vendo aqui. E continuando, ele continua, aí Jesus responde para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Pronto. Então aqui nós vamos tirar duas coisas importantes desses dois versículos aqui. A primeira coisa que nós precisamos observar, e nós temos que ter bastante cuidado, aqui no primeiro verso, quando Satanás está dizendo para Jesus assim: olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui, que é o Satanás dizendo para o próprio Filho de Deus, é que ele quer ser adorado. Ele queria que Jesus, o Filho de Deus, se prostrasse e adorasse a ele. Então, Satanás, ele deseja ser adorado. Preste bem atenção nisso, considerando o conceito, a relação que a gente já fez entre adoração e serviço. Preste bem atenção. Então, Satanás, ele quer ser adorado. A primeira coisa. A segunda verdade que tem aqui é que Jesus responde: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então a gente está vendo que a adoração, ela requer o quê? Serviço. Jesus disse: não. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que somente a Deus adoraremos e só a Ele serviremos. Então a adoração requer serviço. Nessas duas verdades existem duas coisas muito importantes nesse tema de adoração que eu falei no final da nossa aula passada e disse que a gente ia continuar nessa aula, e que isso para mim é algo muito importante dentro desse tema de adoração que nós estamos vendo. Quando muitas vezes nós pensamos que a adoração ela está relacionada só a gente cantar muito bem o louvor na igreja. A gente hoje vai ter um congresso, vai ter várias bandas e a gente vai lá adorar o Senhor. E a adoração ela vai muito mais além do que a nossa atitude de estar lá na igreja com as mãos levantadas. Isso é adoração? Sim. Se você estiver, como a gente falou, em espírito e em verdade, sim. Você pode sim na igreja estar adorando ao Senhor também. Mas isso vai
existe algo muito mais profundo que nós precisamos entender. E esses 2 versículos, eles falam disso. O primeiro que a gente viu que Satanás ele deseja ser adorado. E no segundo que Jesus disse que não, somente Deus que nós devemos adorar e só a Ele servir. Então Satanás deseja ser adorado. E essa adoração, ela requer, e a nossa adoração, ela requer serviço. E nós podemos tirar disso aqui o seguinte: na hora, quando a minha vida, com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com a minha maneira de ser, de falar, de agir, de sentir, de me relacionar com as pessoas, elas refletem que eu estou andando segundo a minha carne, segundo a vontade da minha carne, eu não estou servindo a Deus. Eu estou servindo ao diabo. Na hora que eu ando segundo as minhas concupiscências, segundo a vontade da minha carne, cumprindo os desejos da minha carne, eu estou servindo ao diabo. E aí eu estou adorando a Ele. Do jeito que Ele quer. Como Ele disse assim para o Filho de Deus: você tem que me adorar, se prostrar e me adorar. Mas, na hora em que eu tenho uma vida de serviço, de entrega a Deus, a minha vida, as minhas atitudes, elas refletem isso. Eu ando em santidade no meu agir, no meu falar, nos meus relacionamentos, dentro da minha casa, com a minha família, no meu trabalho. Eu ando em integridade, eu ando em verdade. A adoração é em espírito e em verdade. Então, quando eu ando em santidade, eu estou servindo a Deus. E, consequentemente, eu estou adorando a Deus. Isso independe do lugar onde nós estamos, da maneira como nós nos vestimos, do cargo que nós ocupamos no trabalho ou na escola. A gente viu na aula passada, lá em João, no capítulo 4, no verso 23, que a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai está procurando tais assim que o adorem. Então, Deus ele está procurando verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Se vocês forem ler essa referência lá de João, capítulo 4, vocês vão ver que aquela mulher, ela pergunta onde deve ser o lugar que deve ser adorado. Ela questiona o local, porque na antiga aliança existia um local, mas na aula passada nós vimos que nós somos o templo de Deus. Então não existe mais um local. Eu não dependo de um local para adorar. Eu não dependo de uma vestimenta para adorar. Eu não dependo de uma circunstância para adorar. Eu não dependo de um amigo para adorar. Eu não dependo disso. Eu tenho que querer de verdade, dentro do meu coração, com a ajuda do Espírito Santo, mas eu também, principalmente, preciso andar em santidade e serviço a Deus. Porque não adianta eu estar com a minha melhor roupa na igreja, louvando muito bem lá, diante de todo mundo, e eu estar andando segundo a carne. Quando eu desço do púlpito ou quando eu saio da igreja, eu estou pecando com a minha namorada, eu estou pecando, falhando com a minha família, eu estou mentindo no meu trabalho, eu estou sendo irresponsável com minhas responsabilidades, eu estou enganando as pessoas no meu comércio. Então isso não é adoração em espírito e em verdade. Para nós adorarmos ao Senhor, precisamos andar em santidade. O sacerdote, quando eles entravam no tabernáculo, eles tinham que ter toda uma higienização das mãos, as vestes tinham que estar limpas. Se eles andavam com algo que arrastava na vestidura, que quando eles faziam algum procedimento errado, né, poderiam ser, ser consumidos ali, vinham aí o fogo de Deus, e aquilo ali balançava, indicava que alguma coisa estava acontecendo dentro do tabernáculo. E hoje nós não temos mais esse ritual, mas Deus, Ele sabe da nossa conduta. Nós não temos mais esse objeto que vai indicar que há alguma coisa errada. O Espírito Santo,
é quem deve nos alertar. Ei, está alguma coisa errada, você precisa consertar. Nós precisamos andar em verdade. Nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos andar em santidade. Nossa vida precisa estar em santidade e em serviço ao Senhor, para que possamos estar adorando a Ele, como Jesus disse, só a Ele adoraremos e só a Ele serviremos. Jesus disse, olha, você não vai adorar o diabo, você não vai servir a Ele, você não vai andar conforme a vontade da tua carne. É o que Jesus está dizendo. Você vai andar em novidade de vida. Nós vamos andar em santidade, segundo o Espírito. É assim que nós devemos andar. E quando nós nos conduzimos assim, nós estamos adorando a Deus. E aí não precisa eu estar na igreja. Não precisa estar em local nenhum. Eu estou adorando a Deus com a minha vida, com o meu serviço a Ele. E aí, no momento que eu chego na igreja para prestar um louvor a Ele, isso vai refletir, isso vai sair de uma forma tão natural, porque a minha vida já é assim, de entrega, de serviço, de santidade. Eu já costumo, eu tenho intimidade com Ele. Então, o que vai acontecer comigo na igreja vai ser só um reflexo do que a minha vida já é. Da vida santa que eu estou tentando levar, porque andar em santidade não é algo fácil. É uma luta diária, mas a gente consegue com a ajuda do Espírito Santo, como falamos na aula passada, é em espírito e em verdade. Nós não conseguimos só, precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Então a aula de hoje é isso. Que eu queria trazer para vocês, a questão da adoração relacionada ao serviço, e que é muito importante que a gente tenha uma vida de serviço e de santidade, para que possamos adorar a Deus realmente em espírito e em verdade, como está dito lá em João, né, no capítulo 4, aquele capítulo todinho ministra sobre esse tema. Tá bom, meus queridos? Esta foi a nossa aula 4, vamos estar encerrando aqui. Espero que Deus tenha trazido luz ao teu coração e até as próximas aulas com a graça do nosso Salvador.